Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com muita alegria, para o estudo de obras póstumas, dentro do programa Luz na Penumbra. Hoje estamos aqui, eu e Paloma Nogueira, minha esposa, e ali na técnica, nosso Isaac. E vamos então dar continuidade ao estudo de obras póstumas, hoje iniciando o capítulo A Música Celeste. E é muito bom, né? Porque eu, como músico, fica mais fácil da gente entender e poder passar. Vamos tentar, então, tentar compreender, tentar trocar ideia aqui sobre o que fala Kardec neste capítulo A Música Celeste de Obras Póstumas. Então vamos ao texto de Kardec. Certo dia, numa reunião familiar, o chefe da família lera uma passagem de O Livro dos Espíritos concernente à música celeste. Uma de suas filhas, boa musicista, pôs-se a dizer consigo mesma: mas não há música no mundo invisível? Parecia-lhe isso impossível. Entretanto, não externou o seu pensamento. Na noite do mesmo dia, escreveu ela espontaneamente a comunicação seguinte: esta manhã, minha filha, teu pai te leu uma passagem de O Livro dos Espíritos. Tratava-se de música, e tu aprendeste que a do céu é muito mais bela do que a da terra. Os espíritos acham-na muito superior à vossa. Tudo isto é verdade. No entanto, dizias intimamente: como poderia Bellini vir dar-me conselhos e ouvir a minha música? Foi provavelmente algum espírito leviano e farcista, alusão aos conselhos que o espírito Bellini às vezes lhe dava sobre música. Enganas-te, minha filha. Quando os espíritos tomam sob a sua proteção um encarnado, o objetivo que colimam é fazê-lo adiantar-se. Assim, Bellini já não acha bela a sua música porque não a pode comparar à do espaço. Mas, vendo a tua aplicação e o teu amor a essa arte, te dá conselhos, é por sincera satisfação. Ele deseja que o teu professor seja recompensado de todo o seu esforço. Achando suas composições muito infantis, em face das sublimes harmonias do mundo invisível, ele aprecia o teu talento, que se pode qualificar de grande aí nesse mundo. Acredita, minha filha, os sons dos vossos instrumentos, as vossas mais belas vozes, não poderiam dar-vos a menor ideia da música celeste e da sua suave harmonia. Passados alguns instantes, disse a moça: papai, papai, vou adormecer, vou cair. Logo se lançou numa poltrona, exclamando: oh, papai, papai, que música deliciosa! Desperta-me, senão eu me vou. Não sabendo os assistentes, aterrorizados, como fazer para despertá-la, disse ela: água, água. Com efeito, algumas gotas que lhe salpicaram no rosto deram pronto resultado. Atordoada a princípio, voltou lentamente a si, sem a mínima consciência do que se passara. Ainda na mesma noite, achando-se só, o pai da donzela recebeu do Espírito São Luís a explicação seguinte: quando lias à tua filha a passagem de O Livro dos Espíritos, referente à música celeste, ela se conservava em dúvida. Não compreendia que no mundo espiritual pudesse haver música. Eis porque depois eu lhe disse que era verdade. Não tendo a minha afirmativa podido persuadi-la, Deus permitiu que, para convencer-se, ela caísse em sono sonambúlico.
Então, desprendendo-se do corpo adormecido, seu espírito se lançou pelo espaço e foi admitido nas regiões etéreas, onde ficou em êxtase, produzido pela impressão da harmonia celeste. Por isso foi que exclamou: "Que música, que música!" Sentindo-se, porém, transportada a regiões cada vez mais elevadas do mundo espiritual, pediu que a despertassem, indicando o meio de o conseguirem, com água. Tudo se faz pela vontade de Deus. O espírito de tua filha não mais duvidará. Embora despertado, não guarde lembrança nítida do que se passou, seu espírito sabe agora onde está a verdade. Agradecei a Deus os favores de que cumula esta criança. Agradecei-lhe o dignar-se fazer-vos conhecer cada vez mais a sua onipotência e a sua bondade. Que suas bênçãos se derramem sobre vós e sobre este médium ditoso entre mil. Bom, antes de nós lermos a nota explicativa de Kardec, vamos pensar aqui no que aconteceu. A menina era música ou musicista, como está no texto, e ela achou muito estranho ter música na espiritualidade. A música celeste, como é dita. Ela imagina, então, os instrumentos. Imagina um piano, imagina um violino, imagina todos os instrumentos que ela pudesse imaginar na espiritualidade, nos céus. Então ela não entende como isso poderia se dar, porque os instrumentos são físicos e são grosseiros. Aí vem a explicação do Espírito São Luís, que deu para ela aquela explicação da música celeste, e ela mesmo assim duvidou, como muitos médiuns fazem, duvidam, que não é ruim duvidar. O ruim é você se entregar a qualquer tipo de comunicação como se fossem todas verdadeiras, isso é óbvio. Mas, como diz Erasto, é melhor rejeitar 10 verdades a aceitar uma única mentira. É preciso que nós sejamos coerentes, tenhamos bom senso. Tudo que vem da espiritualidade, nós temos que passar pelo crivo da razão, assim como tudo que vem das pessoas. Hoje em dia, com a internet, Facebook, WhatsApp, etc. e tal, tantas chamadas fake news, que são as notícias falsas, temos que passar por um crivo. O crivo da razão, o crivo do bem, o crivo do útil, o crivo da verdade. Se passar por esses três, são os 3 filtros, nós podemos sim divulgar. Agora, muitas vezes nós olhamos uma notícia e, como está de acordo com o que nós pensamos, nós divulgamos. Aí o que aconteceu com ela? Ela não acreditou, ficou na dúvida ainda e foi levada, ela desdobrou e foi levada a presenciar essa música celestial. E ela estava admirada, que música, porque era algo que ela nunca tinha imaginado que pudesse existir. Algo que realmente transcende muito a nossa capacidade de compreensão, porque a gente é muito ainda materializado. E aqui a gente pode fazer um parênteses para falar a respeito da nossa vida no cotidiano. Nós ainda somos espíritos muito agarrados na matéria. Por sermos muito agarrados na matéria, muitas vezes nós somos vítimas de alguns espíritos brincalhões ou alguns espíritos que querem nos machucar, nos mostrando coisas nos sonhos, ou mesmo através da vidência, ou através da audiência, né? Ouvir, ver, sentir, psicografar, psicofonar, através dos meios mediúnicos, das faculdades mediúnicas, muitas vezes, nós somos levados a ver coisas feias, tristes, chatas. Por vezes, espíritos superiores nos querem alertar sobre as nossas atitudes, então eles fazem com que nós vejamos coisas que não nos agradam, mas aquilo é para que nós olhemos para dentro de nós e perguntemos: será que eu ajo assim? Será que eu estou correto ou correta em fazer esse tipo de colocação, em fazer esse tipo de... Entende essas atitudes?
Então é para nós pensarmos. E muitas vezes são espíritos inferiores que querem nos perturbar. Eu tenho certeza que a Paloma não tem experiência nenhuma quanto a isso, né, Paloma? Nossa, nenhuma, né, João? Nenhuma, só que não. É muito complicado, gente. Eu tô falando por mim, tá? Eu pergunto, você fala assim, pro João, como é que fecha o canal? Como é que faz para não abrir o canal? É muito difícil. O canal que a Paloma está falando é o canal mediúnico. Do contato com entidades desencarnadas. Para não absorver, não virar aquela média esponjinha que eu tô falando por mim, de absorver certos sentimentos que às vezes não são meus e quando são nossos, são amplificados por eles, né? Então, é muito difícil, né, João? É, isso aí. O médium, ele precisa passar por um tratamento espiritual, e esse tratamento espiritual ele junta várias coisas, mas o principal é o estudo sério da doutrina espírita, das faculdades mediúnicas e também a aplicação do Evangelho de Jesus na nossa vida, porque a mediunidade é um instrumento para que nós possamos nos melhorar. Mas é um instrumento, gente, eu estou falando por mim, tá? É um instrumento doloroso. Não é fácil. Você tem que ter muito tato para saber o que é seu e o que não é seu. Uhum. Muito equilíbrio. E no nível evolutivo que a gente se encontra não é muito fácil, né? Ter equilíbrio. Mas é isso. É um dia depois do outro. É um dia após o outro. Um dia de cada vez. Se observando. Se conhecendo. Tentando entender o que o médium sente e você botar na balança o que é meu e o que não é meu. O que é influência e o que não é influência. É fundamental isso. Fundamental, com certeza. Mas nós estamos aqui no programa Luz na Penumbra com o estudo do livro Obras Póstumas. Estamos no capítulo A Música Celeste e fizemos um parênteses para a gente falar a respeito da nossa faculdade mediúnica ou das nossas faculdades mediúnicas, que muitas vezes são utilizadas por espíritos inimigos nossos de outras existências ou irmãos que não gostam do trabalho que a gente desempenha. Ou por algum sentimento que a gente tenha ruim e vem um espírito que está na mesma sintonia vibratória que a nossa e acaba, de certa forma, nos atingindo, nos influenciando, mesmo que a gente, de forma sutil, a gente não perceba. É isso aí. E a coisa, se a gente der vazão... amplifica muito. Exato. E a gente acaba ficando nas mãos desses espíritos, né? Nas mãos entre aspas, é claro, né? Então, o paralelo que nós fazemos aqui com o caso da médium que foi levada a regiões onde ela pôde perceber música celestial, música maravilhosa, que ela não tinha condições de ter um paralelo aqui no plano físico, é exatamente nesse sentido. Nós ainda estamos muito agarrados à matéria, ainda somos muito presos a tudo que nos acontece no plano físico, e isso é algo que nós precisamos muito corrigir. Nós somos espíritos. Nós não vivemos como espíritos porque nós ainda somos muito egoístas, muito, como disse, lembrando e repetindo, agarrados ao plano físico, agarrados ao corpo físico, agarrados aos bens materiais. Então isso tudo faz com que a gente fique muitas vezes nas mãos desses espíritos, porque a gente acaba nutrindo sentimentos negativos. A gente se afiniza a eles, né, João? Sim, se claro. Afiniza porque se eles sentem, eles se aproximam da gente, porque de alguma forma eles estão vibrando da mesma faixa que nós. Pensamento igual. Da mesma forma que nós somos, não vamos ser hipócritas, né, gente? Nós somos muito apegados à matéria, à matéria ainda. Se nós somos apegados à matéria, eles também são espíritos que estão muito enraizados. Sim.
aqui ainda nesse plano. Então, ele entra uma sintonia, né, ali. Então, eles se estão ali é porque existe uma sintonia. A gente abre a brecha, né, João? Exatamente. A gente abre a porta. Eles não entram na nossa vida se a gente não permite. Se nós não convidarmos, com certeza. Nós temos que abrir a porta. Exatamente. Se a gente não abre a porta, eles não entram. Exatamente. E depois que eles entram, o que a gente tem que fazer é olhar para dentro da gente e falar assim, o que está errado? Por que eu permiti isso? Por isso, isso e isso. Sermos sinceros conosco. E aí a sinceridade faz com que a gente comece a realmente perceber os erros e corrigir esses erros. Vai ser fácil corrigir os erros? Óbvio que não, mas é plenamente possível. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. A reforma íntima, gente, não é fácil. Se reformar intimamente, olhar para dentro de nós é difícil, mas é possível. É verdade. E tem a nota aqui do Kardec a esse texto que nós acabamos de ler. Kardec diz assim, perguntar-se-á, talvez, que convicção pode ter resultado para aquela moça do que lhe foi dado ouvir, uma vez que de nada se lembra. Se no estado de vigília, ou seja, acordada, os pormenores se lhe apagaram da memória, seu espírito se recorda. Ficou-lhe uma intuição bastante para lhe modificar as ideias. Ao invés de fazer-lhes oposição, ela aceitará sem dificuldade as explicações que lhe foram dadas, porque as compreenderá e intuitivamente as reconhecerá de acordo com o seu sentimento íntimo. O que se passou neste fato isolado, pelo espaço de alguns minutos, durante a breve excursão que o espírito da moça realizou pelo mundo espiritual, é análogo ao que se dá no intervalo de uma existência a outra, quando o espírito que encarna possui luzes sobre um assunto qualquer. Ele se apropria sem dificuldade de todas as ideias referentes a esse assunto, se bem que, como homem, não se recorde da maneira por que as adquiriu. Ao contrário, as ideias para cuja assimilação ainda não se acha maduro, dificilmente lhe entram no cérebro. Assim se explica a facilidade com que certas pessoas assimilam as ideias espíritas. Em tais pessoas, essas ideias nada mais fazem que despertar as que já elas possuíam. As criaturas a que nos referimos são espíritas de nascença, como outros são poetas, músicos ou matemáticos. Logo, as primeiras palavras compreendem e não necessitam de fatos materiais para se convencerem. Não há duvidar, um sinal de adiantamento moral e de desenvolvimento espiritual. Na comunicação acima se lê: agradecei a Deus os favores de que cumula esta criança, que suas bênçãos desçam sobre este médium ditoso entre mil. Poder-se-ia supor que estas palavras indicam a concessão de um favor, uma preferência, um privilégio, quando o Espiritismo ensina que, sendo Deus soberanamente justo, nenhuma de suas criaturas é privilegiada e que ele não facilita o caminho mais a uns do que a outros. Sem nenhuma dúvida, a mesma senda está aberta a todos, mas nem todos a percorrem com a mesma rapidez e com o mesmo resultado. Nem todos aproveitam igualmente das instruções que recebem. O espírito da moça em questão, embora jovem como encarnado, já com certeza muito vivera e progredira bastante. Os bons espíritos, achando-a dócil aos seus ensinamentos, se comprazem em instruí-la, como faz o professor ao aluno em quem descobre boas disposições. É nesse sentido que o médium é ditoso entre muitos outros, que para seu adiantamento moral, nenhum fruto colhem da mediunidade de que são dotados. Não há, pois, neste caso, nem favor, nem privilégio, unicamente uma recompensa. Se o seu espírito deixasse de ser digno dela, dentro em pouco teria afastado de si seus bons guias e se veria cercado de uma multidão de espíritos maus. E aí, nesse término, Kardec nos fala exatamente aquilo que nós estávamos conversando, ou seja, a nossa sintonia vai determinar que nós somos ou não vítimas, na verdade, de nós mesmos. Não é isso, Paulão? Bendita doutrina espírita, né? Bendita doutrina espírita. Nós
sabemos que esses espíritos, eles estão à nossa volta. Paulo de Tarso, na epístola dele aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz: e nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos que fazer isso, nós temos que buscar esse trabalho íntimo de não aceitar qualquer sugestão que nos venha. Nós temos que passar pelo crivo da nossa razão. Temos que perceber se aquilo é verdade, se aquilo é útil, se aquilo é bom. E se não tiver nada disso, a gente tem que rejeitar. Muitas vezes o pensamento vem e, assim, nós somos pessoas que amamos uns aos outros muitas vezes, é óbvio. Nós gostamos muito dos nossos familiares, dos nossos amigos. Mas quando fala para amar nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem e caluniam, não. Não. Você quer que eu ame fulano? A gente não vai amar fulano da mesma forma que a gente ama nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. Mas a gente não vai nutrir, sabe, a gente não nutrir sentimentos negativos em relação àquela pessoa que nos fez mal, já é um ato de amor, né? É um ato até de inteligência, diria. Exatamente. Porque quando a gente está percebendo que nós somos vítimas de nós mesmos, por isso Jesus disse: não temais os que vos podem matar o corpo, não vos podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no Vale das Lamentações. Só existe um inimigo. O inimigo do João Nogueira é o João Nogueira. O inimigo da Paloma Nogueira é a Paloma Nogueira. O inimigo do Isaac é o próprio Isaac. E cada um de nós é inimigo nosso. Mas a gente ainda precisa, nós necessitamos ainda dessas moletas de culpar o outro. A gente não quer olhar pra gente, João. A gente não quer. É mais fácil a gente olhar o que o outro tem, o que o outro tem de errado, do que eu enxergar o nosso próprio erro dentro da gente. A gente não quer. É doloroso, né? A reforma íntima é dolorosa, mas é necessária. Verdade. É muito necessária, até porque nenhum de nós quer sofrer. Se nenhum de nós quer sofrer, nós precisamos fazer o que deve ser feito, né? Corrigir aquilo que está dentro de nós, e com essa correção nós vamos fazendo com que nós cada vez mais nos afastemos desses espíritos inferiores. Não é não é como um passe de mágica, não é de um dia para o outro, é um exercício diário, é vivendo um dia de cada vez, com calma, se observando, passando pelos 3 crivos, como o João falou, mas com calma, né? A gente também não pode ficar se cobrando, mas o que a gente não pode fazer é relaxar. A gente tem que viver um dia de cada vez e fazer essa reforma e se questionar, gente. A gente tem que eu me questiono todos os dias. Isso que eu estou fazendo é certo? A gente não pode ter medo de ficar se questionando. É necessário isso. Para que a gente melhore, para que a gente olhar para dentro da gente. Não é fácil, mas é necessário. A gente é doloroso, mas no final vai valer a pena. E aí todas essas benesses, como a gente está vendo aqui, Kardec falando a respeito da música celeste, trazendo essa experiência da médium, dessa família inclusive, nos mostrando que, poxa, existem coisas maravilhosas, coisas absolutamente maravilhosas, que nós podemos ter já agora. Só que por nós sermos tão materializados, por nós nutrirmos sentimentos ruins pelo nosso próximo, o que ocorre é que a gente não tem essa condição. A gente acaba não sentindo essas coisas maravilhosas da espiritualidade. Existem coisas muito, muito boas que a gente está abrindo mãos pura e simplesmente por sentir ainda raiva, ódio, rancor, sentimentos baixos, sentimentos ruins. Verdade. Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso programa, agradecendo a sua audiência, o compartilhamento desse programa. Já ele estará no YouTube também. Então divulguem a Rádio Rio de Janeiro, divulguem o programa Luz na Penumbra, para que todos nós possamos sermos beneficiados e cada vez mais beneficiarmos outros irmãos. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. Até lá. Até lá. Até lá.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, e essa semana é uma semana bastante peculiar, porque nós estamos retomando as gravações que o programa estava sendo levado ao ar reprisado, e nós estamos retomando as gravações com a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos iniciando o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E para realizarmos essa tarefa, como sempre foi de costume, está aqui o nosso estimado Antônio de Pádua, que vai nos auxiliar no desenvolvimento dos itens 2 e subsequentes que tratam do tema O Poder da Fé. Então, eu vou dar as minhas boas-vindas ao Tony e pedir a ele que comece a nos explicar, nos falar um pouco sobre o que Kardec nos diz sobre a questão do poder da fé. Olá, Antônio. Oi, Marta, tudo bem? Tudo bem. Uma boa noite a todos os nossos ouvintes. Sim. E realmente a explicação de Allan Kardec está muito centrada até nos conhecimentos que ele detinha na época, né? Então, ele realmente dá duas acepções aqui para essas palavras de Jesus, que a gente teria a capacidade de, se tivéssemos uma fé realmente grande, de transportar uma montanha, né? Existe a parte alegórica, né? Kardec nos explica essa parte, mas também ele mais tarde, aqui no mesmo texto, ele vai nos dar uma explicação mais ou menos técnica dentro daquilo que ele já estava estudando a respeito dos fluidos, né? Então ele diz o seguinte, explicando esta passagem do item 1. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, que encontramos entre os homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de quantos trabalham pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos nas pequenas como nas grandes coisas. A fé vacilante dá a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, ele está dando essa explicação, digamos assim, baseando-se numa alegoria de que as montanhas seriam as dificuldades, e concluindo com toda a razão que quem tem aquela determinação de enfrentar as dificuldades, as montanhas das dificuldades, imbui-se de uma força acima do comum, acima da força comum. Isso acontece dentro de cada um de nós. No momento em que temos um obstáculo muito grande, estamos determinados e confiamos que temos capacidade de suplantar aquele obstáculo, nós adquirimos uma força geralmente extraordinária, porque não é uma força que está conosco no dia a dia, no enfrentamento das coisas mais comezinhas. Então, a isso denomina-se a fé. Ou seja, a confiança de que temos capacidade de resolver coisas que, em princípio, estariam acima da nossa capacidade. Então, ele segue aqui. Em outra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim.
ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Em ambos os casos, ela pode permitir que se executem grandes coisas. Então, como é que essa fé, digamos, essa força que nós adquirimos quando estamos determinados a enfrentar algum obstáculo que aparentemente está acima da nossa capacidade? Como age essa força? Essa força age nos dando a confiança de obter o resultado. É a primeira coisa, você está confiante de obter o resultado. Então a força já está agindo em você, você está adquirindo ajudas externas, que seja, algo que está fora da sua força normal, é uma coisa extraordinária, não é a fé ordinária, é a fé extraordinária, é a força extraordinária, e ela permite e dá uma visão mais ampla do problema. Você tem uma clareza melhor do que está se passando. Porque muitas vezes, quando estamos diante de um problema muito sério, nós temos a nossa visão, não só a visão física, mas a visão mental, a percepção, a audição, todos esses nossos sentidos ficam como que obliterados por esse problema. O problema causa isso na gente. Nos tira do sério, como se costuma dizer hoje em dia, né? Te tira do prumo. Nós estamos equilibrados. Acontece uma coisa inusitada, muito forte, muito desagradável, e até que nós tenhamos, vamos dizer assim, condições de ver o que está se passando, já ficamos cegos, não entendemos direito, e isso causa um nervosismo que isso vai piorando a situação. E às vezes a coisa, assim, o bicho não era tão feio como parecia, muitas vezes a gente vê isso. E o que vai tornar mais claro? É essa fé, é a confiança de que, não, peraí, é um problema que está acontecendo. Antes de eu começar a sofrer por causa do problema, eu vou tentar entender o problema para poder resolver. Porque eu acho que eu tenho capacidade de resolver. E se eu não tiver capacidade, eu vou administrar de outra forma. Então isso já dá uma clareza para você. Você já fica mais calmo. Tem capacidade de enxergar melhor o que está se passando, ouvir melhor as coisas que estão acontecendo. Não só no sentido físico, dos sentidos físicos, mas nos sentidos mentais e até espirituais. As ajudas começam a chegar porque você se põe numa frequência de confiança tão grande que amigos espirituais têm condições de chegar junto de você e inspirar para que você consiga ver algum detalhe que você não estava vendo. Então você começa a angariar forças de lugares que você normalmente não usa. Você não precisa todo dia estar orando, pedindo força, ajuda aos amigos espirituais para ler este livro, por exemplo, que eu estou lendo. Eu acho que a minha pequena capacidade é suficiente para abrir o livro e ler. Não é? Mas se que tivesse num idioma que eu dominasse pouco, vamos supor que estivesse em francês, meu francês é muito fraco, eu não tenho capacidade de ler um livro em francês e entender tudo, mas tivesse uma necessidade imperiosa de ler, fosse um manual de salvação de alguma coisa, então eu vou pedir força para que alguém me ajude a entender o que está aqui. Quer dizer, vou fazer algo acima da minha capacidade. Mas aí eu vou precisar de ajuda. Agora, para ler em português, eu não preciso de ajuda, gente. Por favor. Então, eu não vou abusar dessas forças. Eu tenho que usar essa minha fé, essa confiança, nas coisas realmente que estiverem acima da minha capacidade. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Isso é uma coisa importante que Kardec chama atenção aqui. Porque quando você tem esta fé que nós estamos nos referindo, ela tem que transformar você em calmo. Quer dizer, essa fé confiante, essa fé sincera, não é uma fé assim, meio cambaleante, não é uma fé falsa, não, a fé sincera, verdadeira, ela te dá a calma para resolver as coisas, e com calma você consegue desatar o nó, enfiar a linha na agulha. É coisas que você tem dificuldade, nervoso, você não consegue nem enfiar a linha na agulha, não consegue fazer o nó do sapato. Agora, quando você está calmo, respira, não, peraí, deixa eu pegar aqui, com calma você consegue. É a mesma coisa. Tem um problema lá, o obstáculo complicado, se você ficar calmo, respirar fundo, é mais fácil. Então ela faculta a paciência que sabe esperar, ou seja, a gente fica mais paciente, sabe esperar o momento certo de agir, porque muitas vezes nós agimos precipitadamente, agimos antes da hora, e isso dificulta a solução do problema. Quando você age na hora certa, você vai no momento certo para agir,
o problema às vezes se resolve. E antes da hora, como dizia eu tive um patrão que falava muito isso, Antônio, a hora é a hora. Antes da hora não é hora, e depois da hora também não é hora. Então a fé te dá a paciência de observar e saber esperar a hora exata de agir. Tendo que seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tenha a certeza de alcançar a meta visada. Ou seja, se eu tenho o ponto de apoio da minha fé na minha inteligência, que por menor que seja, já é alguma coisa, e na compreensão das coisas, da maneira que eu tenho de compreender o que está acontecendo, o cenário que está envolvendo toda a situação, eu tendo isso como ponto de apoio, eu fico com certeza de alcançar o meu objetivo, porque eu estou confiando na minha pequena inteligência, estou confiando na compreensão que eu tenho das coisas, o que está acontecendo, então isso vai aumentando a minha certeza de alcançar a meta visada. Então vocês veem que a minha fé realmente vai se transformando numa força realmente para me proporcionar coisas realmente inesperadas. Agora, a fé vacilante, quando a minha fé ela é vacilante, claudicante, ela não estou com muita certeza, o que acontece? Ela sente a própria fraqueza, a criatura sente. Então, eu não vou poder fazer, estou com medo, acho que não vai dar certo. É claro que não vai dar certo, esse jeito de pensar. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e julga suprimir com violência a força que lhe falta. Então, quando a fé também é estimulada por um interesse subalterno, porque eu tenho um problema para resolver, tem uma situação que eu preciso aclarar, mas eu estou visando interesses um pouco, digamos assim, menos nobres. Ora, esse tipo de interesse dificulta a ação da força que a fé traz. E aí o que acontece então? Eu acho que se eu agir com fúria, vai resolver o problema. Fico nervoso, fico brabo, achando que isso vai resolver. Porque o meu interesse é um interesse subalterno. Então eu começo a agir de forma violenta, agressiva, achando que eu posso usar a violência para suprir a força que a fé sincera e calma vai me trazer. Então eu tenho que observar isso. Um dos motivos que atrapalha a solução dos problemas, ou seja, remover as montanhas, é eu me deixar levar pela perda do sentido, ou seja, eu passo a apelar, como se diz na gíria, apelar para a ignorância, achando que isso vai resolver, vai substituir a força que eu não estou conseguindo com a fé sincera. A calma na luta é sempre um sinal de força e confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Essa frase é lapidar. A calma numa luta, a calma é um sinal de força e confiança. E com calma eu estou respirando fundo, estou pensando como vou agir. Agora, se eu resolver agir com violência, é prova que eu estou fraco, eu não tenho força moral nem mental para resolver o problema. Então apelo violência. E isso é prova de dúvida, que eu tenho dúvida de mim mesmo, não tenho confiança em mim. Não se deve confundir a fé com a presunção, porque pode levar a gente a achar, não, eu tenho fé, eu acredito e tal, isso gerar uma soberba, uma presunção, se achar acima daquilo que realmente pode ser. A fé, ele vai dizer aqui mais, tem que ser humilde, admitir que não tem capacidade de resolver o problema, que é uma montanha que tem que ser removida, e então pedir ajuda para dar clareza, aquela que nós descrevemos aqui no início. Agora, isso é humildade. Agora, se eu acho, não, tudo bem, eu vou chamar aqui meu povo, vou angariar minha inteligência, vou usar minha clareza, que isso aqui eu tiro de letra. Essa presunção derruba qualquer fé, que a fé é um cristalzinho, tem que ser cuidado com muito carinho. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Isso é importante. Como eu disse, a fé verdadeira se alia à humildade. E você passa a ter confiança mais em Deus do que em si. Porque, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode ele fazer. Então nós sabemos que sem o instrumento da vontade de Deus, nós não podemos fazer nada. Deus é a força que está em todo o universo, é a causa primária de todas as coisas. Então sem que essa força, sem que essa causa permita, nada funciona no universo. O universo só funciona porque há essa causa e há essa força presente. Né? Então nós temos que ser humildes bastante para reconhecer que sem essa ajuda, a montanha vai continuar no mesmo lugar que está.
A presunção é mais orgulho do que fé, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelas derrotas que lhe são infligidas. Então, o orgulho, a presunção, nos trazem no futuro uma decepção muito grande, porque a gente não consegue alcançar o objetivo e aí se frustra com a decepção. Como se diz, né? Cai do cavalo, cai a ficha. Puxa vida, eu achei que podia e não consegui. Aí vem a decepção, começa a odiar a si mesmo, ou odiar outras pessoas, a gente começa a botar a culpa em outras pessoas por não ter conseguido alcançar o objetivo. Foi porque fulano não ajudou, porque fulano torceu contra, ou porque não sei. Começa a arrumar um monte de culpados pelo fracasso que é nosso. Ou porque realmente foi falta de merecimento. Nós temos que admitir que se a montanha, digamos assim, nós tivemos que merecer uma montanha por ali por muito tempo, ela vai ficar ali muito tempo, porque é o nosso merecimento. Nós vamos mais adiante aqui nesses capítulos estudar isso. A fé está relacionada ao merecimento. Tenho que admitir isso. Ou então me faltou fé, não tive ainda suficiente para resolver o problema. E não buscar culpados. Agora, se eu sou presunçoso, eu sempre vou achar que eu não mereço o que eu estou passando. Né? E também, isso eu não consegui resolver, não é porque me faltou inteligência, argúcia, nem fé, é porque alguém atrapalhou, torceu contra, bateu o tambor contra, essas besteiras que a gente pensa. Então, Kardec está chamando atenção para isso. Não deixar que o orgulho, a soberba, a presunção contamine a nossa confiança. Porque toda virtude, ela tem um paralelo no pecado, no vício. Não é? A pessoa pode ser uma pessoa obstinada, persistente em obter um resultado, e se ela não se cuidar, ela vira um teimoso. A pessoa pode amar o outro com todo o carinho, mas se ela não bobear, ela pode transformar aquilo num ciúme odiento. Então, a qualidade e o vício, eles têm o mesmo DNA. Nós é que temos que saber dosar as quantidades conforme o nosso coração necessita e age. Então, o caso, a fé, a confiança, a determinação pode ser contaminada pela presunção, pelo orgulho, pela vaidade. Então, é para isso que ele está chamando a atenção aqui. Para que a gente tenha essa clareza de se cuidar, porque cada vez mais nos cuidando nesse ponto, mais vezes nós vamos ter capacidade de resolver problemas. A nossa fé vai aumentar com o passar do tempo. Esta força que há em nós, está lá escondida, vai começar a se fazer presente. E é isso que Jesus falou, ele estava se referindo a isso. Se tiverdes a fé do tamanho do grão de mostarda, conseguirias fazer isso, isso, isso. Agora, por que a fé deles ainda era menor que um grão de mostarda? Porque não estava sendo trabalhada ainda. E o que Kardec está nos dizendo é isso, olha, a fé não é uma coisa estática, eu tenho fé ou não tenho fé, não é assim. A fé é algo dinâmico, algo que é construído e vai podendo ser aumentado com o passar do tempo. Nós precisamos aumentar a nossa fé. E ela vai ser aumentada com o nosso trabalho. Como disse a Marta no programa anterior, não adianta a gente pedir para Deus nos dar fé, o Espírito tal, nosso amigo, nos dar fé. Eles não tem como nos dar fé. A fé é uma coisa que nós temos que construir dentro de nós. E vamos construir como? Com sinceridade, com humildade, com reverência a Deus, sabendo que sem Ele nada vai se realizar. Procurar nos fazer merecedores de alcançar aquele objetivo. E aí sim, eles vão nos ajudar na execução do problema, da solução. Os meios que nós vamos ter que usar, a nossa visão melhorar, a audição melhorar, uma ideia vem. Agora, a fé, eles não têm como mexer na nossa fé. Eles só podem agir nas consequências que a força da fé vai nos trazer. Aí pode aumentar a força, trazendo que nós fiquemos mais, assim, perseverantes, insistentes. Se não deu certo uma vez, tentar outra vez, ficar mais resignados para esperar a hora certa, paciente. Essas coisas eles vão nos ajudando a ter. Agora, a fé, nós é que construímos à medida do tempo, à medida do nosso esclarecimento, da nossa transformação moral. Por isso que o Cristo conseguia fazer aquelas coisas todas. Imaginem em que situação que ele se encontra em termos de fé.
Já suplantou todos esses obstáculos que estão hoje aqui nos afligindo. Então ele sabe, ele já conseguiu, ele sabe como faz. Então a fé que ele tem é uma fé perfeita, 100%, pura. Então ele conseguia fazer aqueles milagres, entre aspas, aquelas coisas inusitadas, tranquilamente. E disse, olha, vocês vão fazer também. Agora precisam caminhar para que a fé vá se ampliando. Não fique sentado esperando que a partir de agora Deus vai doar fé. Não é assim. A fé tem que ser construída com esses atributos aos quais Kardec se refere. A simplicidade, a humildade, a perseverança, a paciência, e aí sim nós vamos ter, e a nossa confiança vai se aumentando, porque à medida que nós conseguimos remover um grãozinho de terra do outro lado, nós amanhã removemos 2, amanhã um pedrinha, depois um seixozinho, e vamos aumentando. Porque nós vamos ganhando confiança. Puxa, eu já consigo fazer isso, vou conseguir mais. E vai lutando. E vai deixando de fazer algumas coisas que você observa que aquilo que você fazia, aquele mau comportamento que você tinha, é que atrapalhava você conseguir as coisas. Você era muito orgulhoso, falava muito, reclamava, gritava. Isso impedia você de ver as coisas com clareza. Como você consegue ver que essas coisas já atrapalhavam e você deixa de fazer essas coisas, você começa a ver que as coisas ficam mais claras, você consegue ver, como diz aqui, você consegue ter uma compreensão melhor das coisas, a sua inteligência fica mais aguda. Aí você vê que as coisas começam a resolver. E falei, puxa vida, mas realmente está melhorando. Então eu vou persistir em adquirir essas virtudes, que são essas virtudes que estão fazendo com que a minha fé aumente e vice-versa. Uma coisa vai fazendo a outra aumentar. Segue então aqui Allan Kardec. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão por cima, por assim dizer, irresistível. É por isso que a criatura dotada do grande poder fluídico normal pode operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente como prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural, desde que, para tanto, ali esse poder, a sua ardente fé, tal o motivo pelo qual Jesus disse aos apóstolos, se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Então, tudo isso que nós lemos aqui, esse mecanismo da fé, é uma ação feita nos fluidos que estão presentes dentro de nós. Então, nós teremos capacidade, através desses fluidos, que a fé age, fazendo transformações inusitadas, os ditos milagres. Mas esse assunto, eu acho que mais para frente no capítulo, nós vamos voltar aqui, tocar. Por isso que eu não vou falar isso hoje, não. Vamos deixar para falar na ação mais adiante. Por hora eu vou passar aqui o papo para a Marta e dizer para ela que ela tem mais uns minutinhos além do que está marcando, porque eu vou querer pequena interrupção que vai ser corrigida. Ok, Marta? Ok. Então, finalizando, a gente pode concluir que a fé se traduz pela confiança que nós temos em Deus e em nós mesmos, com vistas aqui a realização de alguma coisa, da superação de alguma dificuldade, alguma montanha de dificuldade. E essa confiança nos dá a certeza de atingirmos aquele fim que desejamos, aquele objetivo que nós desejamos. Então, a fé, para ser poderosa, ela tem que ser sincera, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser humilde. Essa confiança, nós precisamos estar atentos, como o Antônio falou, atentos para que essa confiança em nós, e logicamente, sabendo que essa confiança tem que ser, acima de tudo, em Deus, que ela não se torne presunçosa. Então, por isso, ela tem que ser verdadeira, sincera e humilde, para que a gente perceba, não, na realidade, eu tenho fé daquilo que eu desejo alcançar, dos objetivos a serem alcançados, mas sim que dependo, acima de tudo, de Deus, do suporte dos bons espíritos e de Jesus. Então, ela precisa, para ser sincera, verdadeira, humilde, para ser poderosa, virtudes que são conquistadas através do estudo e da vivência do Evangelho, como nós havíamos falado no início, na segunda-feira. É necessário uma transformação moral e um estudo, consciência de tudo,
para que você possa ampliar a tua fé. Então, a todos, muita paz, fiquem com Deus. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.